Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como você pode entrar no fluxo do universo e cocriar qualquer coisa, né? Quando a gente fala sobre estado de fluxo, cocriação, manifestação da vida dos seus sonhos, tem alguns critérios que podem te ajudar, que podem lhe ser muito úteis em relação ao seu próprio processo, que pode ser um processo que está começando agora, pode ser que você já tenha uma experiência, uma bagagem, mas ao mesmo tempo todo mundo está aprendendo, né? Você que está aqui com a gente na Alquimia da Mente sabe disso. E não tem um fim, na verdade é uma jornada de realidades e dimensões que nós estamos partilhando aí ao longo desses milênios que a gente chama, mas ao mesmo tempo desse tempo que a gente compartilha. Eu quero começar falando sobre o que é um estado de fluxo. Talvez o primeiro contato que você tenha com esse termo, talvez você já um conhecimento prévio, mais bem trabalhado, mas tem gente que não conhece, né? Então, o que é um estado de fluxo? O estado de fluxo ele foi um conceito, ele é um conceito, na verdade, cunhado aí, na verdade, num livro, né, do Mihaly, até vou ler aqui com vocês o nome, porque ele é tcheco, né? Mihaly Csikszentmihalyi, que basicamente ele cunhou esse termo. O estado de fluxo tem a ver com o nosso cérebro, principalmente, a gente pega a neurociência aí, em relação ao seu cérebro estar em uma sintonia, como se fosse um estado, como se fosse, a gente poderia até como se fosse hipnótico, mas não é de hipnose. Teria um estado até mesmo de ondas, né, cerebrais que vão ser estáveis. E quando você está nesse estado de fluxo, você consegue ser muito produtiva, ser muito produtivo. Vou dar um exemplo prático que seria o que é o estado de fluxo na prática para você entender esse conceito do Mihaly. Imagina que muitas vezes que você está concentrada no trabalho ou mesmo em casa, às vezes mesmo fazendo uma tarefa diária, na rotina, né? Uma situação que você tenha diariamente, você consegue se concentrar. Você não sabe por quê, você não sabe como você chegou naquilo, mas aquela situação fez com que você chegasse num estado, caramba, o tempo passou tão rápido. São frases que você vai falar, nossa, eu não queria que tivesse acabado, eu queria que isso tivesse continuado e assim por diante. Esse é o estado de fluxo. No caso, você, como se tivesse a perda, né, cognitiva em relação ao conceito de tempo. Então, o tempo não existe nesse estágio, porque basicamente você tem feito, desenvolvido, trabalhado mais conceitos, porque é o que você precisava naquele, né, estágio, mas ao mesmo tempo você conseguiu chegar no objetivo final, né? Quando a gente pensa em relação a isso, o estado de fluxo pode te ajudar muito em relação aos processos, em relação à sua vida, em relação ao seu trabalho, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua relação com o dinheiro, em relação à sua saúde física, saúde espiritual. Quando a gente começa a trabalhar isso, quando você começa a estudar, você começa a ver que na verdade existem processos, então são padrões comportamentais. E quando você mexe nesses padrões, você consegue ter a vida dos seus sonhos, tá? E aí, no caso, eu vou passar algumas dicas até para como você pode entrar nesse estado de fluxo dentro da sua vida, né? O primeiro deles é exercite o horário de pico do seu corpo. O que é o horário de pico? É o horário que você vai ter maior produtividade, né? E aqui, na verdade, é um conceito que varia de pessoa para pessoa, né? Qual que é o horário de pico do seu corpo? Ah, eu tenho mais produtividade, eu sou mais produtiva de manhã. Para algumas pessoas é à tarde, para outras é à noite, para outras pessoas é de madrugada, porque é o horário que você trabalha, né? Tem pessoas que trabalham de madrugada. Então aí vai ser muito definido em relação ao seu horário de pico, né? Mas ao mesmo tempo, se você tem pré-definido que você é boa de manhã, né, de tarde, à noite, de madrugada, aquele é o horário de pico para o seu corpo. Então, por exemplo, se você quiser se exercitar, aquele é o melhor horário. Se você quiser fazer uma boa leitura, aquele é o melhor horário. Se você quer focar num projeto seu, numa tarefa, num exercício que você tem para fazer na sua vida, aquele é o melhor horário para você fazer. Se você, por exemplo, quer desenvolver algo que tem a ver com você nesse exato momento, às vezes até um plano, um sonho, uma meta bem pré-definida, aquele é o melhor horário para você fazer. E por que é exercitar? Porque você vai ter que repetir, né? E a repetição é a mestra da perfeição. Aquele é o melhor horário para você. Qual que é a diferença entre uma pessoa que alcança o resultado final, uma cocriação, uma manifestação, e uma pessoa que não alcança? Uma pessoa que repete esses padrões mais vezes, mais dias, né? Então a mesma coisa eu indicaria para você. Porque se você não vai ser aquela tipo de pessoa que precisa ver para crer, você vai crer, vai ver por causa disso. Então, nessa mesma perspectiva, você
exercitar todos os dias, vai ter dia que não vai acontecer nada, mas ao mesmo tempo você está trabalhando dentro desse sonho, dessa situação, dessas atividades. Por exemplo, se você quer exercitar seu corpo, logicamente que o seu corpo ele vai ficar mais bem trabalhado, né? Se você quiser fazer, por exemplo, se você quiser trabalhar mais coisas relacionadas ao trabalho, a mesma coisa, você vai ter que trabalhar outras coisas, outras situações em relação ao que você está fazendo. E aí, nessa mesma perspectiva, você vai compreendendo, caramba, eu creio que eu vejo que eu posso melhorar nessa atividade ou nessa outra atividade, né? E aí, no caso, você vai exercitando, você vai compreendendo que aquele horário é o melhor horário e assim por diante vai crescendo, né? A segunda dica que eu posso dar para você é remover distrações, né? E distrações são coisas que a gente recebe, né, diariamente. Você vê, por exemplo, no seu celular, smartphone, seu telefone, você recebe quantas notificações por dia? Você já parou para contar, assim, quantas notificações? É notificação de aplicativo, é de banco, é WhatsApp, é Telegram, por exemplo, alguém te ligando, telemarketing, né? Então, se você contar aí, é muita notificação, né? É muito pop-up que vai aparecendo aí na sua telinha. Independente do celular que você tiver, tá? Que não tem nenhuma preferência de marca. Mas o que que isso, na verdade, fornece para você? Até pegando conceitos da inteligência emocional, né? Você o que tende a achar que, na verdade, sempre está atrasada, sempre está atrasado. E aí isso pode gerar dentro de você, né, uma bioquímica do estresse, né, que tem a ver com o cortisol, que é fabricado aqui na amígdala cerebral, né, e aí no caso vai ir para o seu corpo, e se você não dosar isso da forma correta, pode até gerar mais adrenalina, né, que é aí nos suprarrenais, e faz com que o seu corpo que esteja em estado sempre simpático, então você está sempre achando, vivendo um corpo cada vez mais desesperado, né, e aí no caso cabe também ao seu corpo vai te ajudar também para tentar entrar na homeostase, que é o equilíbrio físico, mas ao mesmo tempo, se você não fizer nada, você pode ficar doente, você pode ter um piripaque, né, que a gente fala, às vezes seu corpo desligar, né, porque você precisa dormir, você precisa descansar. Pode ser que também você vai ter aquele burnout, né, que o pessoal chama, mas basicamente é o estresse, né, em estágio mais alto. O grande lance de tudo é você prestar atenção nessas distrações, e tem várias distrações que você recebe em todos os dias, né, se você prestar atenção. Uma pergunta que eu fiz, quantas distrações, quantas notificações você recebe por dia? Você não tem essa resposta, mas você sabe que são muitas. Então, assim, coloca no silencioso. Tem todo celular, todo aplicativo, todo computador, qualquer coisa tem o modo silencioso, tem o modo não perturbe, né, em inglês do not disturb. Então coloca nesse modo, você está focada, você está focado em relação a isso. Uma outra dica que eu posso dar é um projeto de cada vez, né? Eu não sei quais são as suas prioridades, né? Todos nós temos prioridades. Eu, Diego, tenho prioridades. Você tem prioridades. Então, nessas prioridades, você sabe, tem que fazer muitas coisas em relação ao seu dia a dia. E neste caso específico, pensa assim: se você está tentando abraçar o mundo, né? Que creio que é o que você está tentando fazer, ou mesmo está focando em projeto a projeto, né? Então perceba que se você não focar, né, colocar uma única coisa, falar um projeto de cada vez, muitas vezes você não vai concretizar nada. E se você não concretiza nada, você não tem o que nós chamamos de fulfillment, né? E o achievement, ou seja, você não vai sentir que realizou aquela tarefa, aquela meta específica, aquele objetivo, e também não vai se sentir plena, com um propósito bem trabalhado. Então, nesse objetivo principal faça um projeto de cada vez. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Foca, porque aí é como meta. Então coloca, escreve no papel, escreve no celular, onde você quiser. A gente sempre fala, escreve no papel que fica melhor porque você risca, né? Com caneta, com lápis, o que você quiser fazer. Mas aí você vai ver. Né? E você às vezes é meio cética, então coloca no papel porque você vai ver que não tá dando certo, mas precisa disso, precisa daquilo. E aí no caso fica mais fácil de você até mesmo te ajudar a resolver os problemas que você pode estar enfrentando. E aí no caso, lógico que as coisas tendem a ser direcionadas para algo mais substanciado, ou seja, você sabe que está concretizando, tem esse objetivo que se concretizou, tem aquele e assim por diante. Então, ao invés de você achar que na verdade é um fracassado ou fracassada, você está concretizando muita coisa. Isso é muito importante para você, né? E outra dica, na verdade, é ter um objetivo claro. Sem um objetivo claro, você não consegue evoluir, você não consegue avançar, né? O que é um objetivo claro? É você saber para onde você está indo, né? Senão você vai ser aquela história da Alice das País das Maravilhas e o gato fala para ela, qualquer lugar serve, porque você não sabe para onde você quer ir, né?
Então, nesse caso específico, qual que é o meu objetivo? É emagrecer? Então, é emagrecer. Quantos quilos? Determinados quilos, né? Ou mesmo, você quer ser promovido no trabalho. Para onde você quer? Quanto você quer ganhar? E assim por diante. No seu relacionamento íntimo, você quer ter uma vida que tipo, né? Você quer sair quantas vezes com a pessoa amada? Você vai também pensar em locais para vocês saírem, ou mesmo terem momentos românticos? Na sua relação com seus filhos, mesma coisa. Em relação ao dinheiro, quanto você vai investir por mês, quanto você vai economizar. Ah, Diego, não dá para economizar? Lógico que dá, né? Nem se for 10 centavos, mas faça num começo. Se você não tiver um objetivo claro, alguém vai ter por você e você vai viver uma vida, uma agenda de outra pessoa que tem os objetivos muito claros. Por isso que eu falo para vocês, estado de fluxo não é algo, por exemplo, para algumas pessoas, é para todos. Se você não focar nos seus próprios objetivos, nos seus próprios termos, alguém vai fazer isso por você. Pode ser seu chefe, pode ser, inclusive, no seu relacionamento. A outra pessoa está decidindo tudo para você. E é lógico que você está frustrado, porque você não está tomando nenhuma decisão. Mas por que você não está tomando nenhuma decisão? Está esperando quem? Né? A mesma coisa com seus filhos, relação, né, com os seus familiares, amigas, amigos, colegas de trabalho. O grande lance dessa mudança é você entrar nesse fluxo, que é o fluxo do universo, que é o natural. Você entender que, na verdade, existe algo que pode te ajudar a materializar mais. O que é materializar? Trazer para a matéria, né? Porque o elétron ele se propaga em onda e partícula. Você vai entender que a energia se propaga e vai fazer a matéria que você tem hoje. Mas, se você não colocar um fluxo para você, que já existe dentro da sua vida, você vai só direcionar esse fluxo para te ajudar, você não vai concretizar nada. Por isso que é tão importante. Se você quer que a gente te ajude nesse processo, logicamente que a gente tem aqui a solução para você. É só clicar no primeiro link da descrição que tem um treinamento, um curso especializado para te ajudar com essa evolução no seu estado de fluxo. É só clicar, muito fácil, muito simples aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.